Olá, gente! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de revisão sobre MMC e soma de frações. Tem algumas pessoas que têm tempo, que não estudam e esqueceram algumas coisas básicas. Então vamos relembrar aqui na aula de hoje. Para falar de MMC, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o teorema fundamental da aritmética. Ele fala o seguinte: todos os números inteiros maiores que 1 podem ser decompostos num produto de números primos. Ou seja, eu posso pegar qualquer número natural maior que 1 e escrever como uma multiplicação, onde nessa multiplicação só aparecem números primos. Por exemplo, o número 12. O número 12 eu posso escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3, não é? Onde esse 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Eu posso reescrever assim, né? Então, nessa multiplicação só apareceu números primos. O 35 eu posso escrever ele como 5 vezes 7. O 5 e o 7 são números primos. Então, só para recordar, o que são os números primos? São todos os números naturais maiores que 1, que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Então, são esses caras aí. E esse conjunto de números primos forma um conjunto infinito. Tem infinitos elementos. Vamos ver alguns deles. O 2 é um número primo. Ele é o único número primo que é par. Depois dele vem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Tem infinitos deles. Coloquei alguns aqui. Então, esses são alguns dos números primos. A gente precisa deles para calcular o MMC. Para o MMC, suponha aqui, a gente pode calcular o MMC entre vários números. Não precisa ser só 2 números, pode ser 3, 4, 5, quantos quiser. Mas vamos falar só de 2, só para ficar mais fácil. Então, o que é o MMC entre 2 números A e B, por exemplo? É o menor número que é múltiplo tanto de A quanto de B. Esse é o mínimo múltiplo comum. E como que a gente faz para calcular ele? Então, para calcular o MMC entre 2 números A e B, o que a gente faz são divisões sucessivas, várias divisões, pelos primos que são divisíveis pelos números A e pelo número B. Até essa divisão dá 1 em cada um dos dois. Vamos entender isso com um exemplo, é bem simples. Vamos entender isso com um exemplozinho. Aqui, eu quero calcular o MMC entre 15 e 24. Para isso, vamos fazer uma listinha aqui rápida, só de alguns números primos, para a gente ficar olhando para a lista, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, só isso. A gente não vai precisar da maioria deles, não. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar os 2 números, um do lado do outro aqui. Fazer uma barrinha de divisão entre eles, que a gente vai fazer divisões sucessivas. E como que a gente vai começar? A gente vai olhar os nossos números aqui, a lista de números primos. O primeiro número primo que eu tenho é o 2, que é par. Algum dos 2 números que eu tenho é divisível por 2? Sim, o 24 é par, então ele divide por 2. Então, eu começo com ele. 2. Se não tivesse ninguém que dividisse por 2, você pulava por 3. Se não tivesse ninguém que dividisse por 3, você pulava para o 5, tá bom? É assim que segue. Então, por 2. O 15, como é ímpar, não divide por 2. Então, eu só repito ele. 24 dividido por 2 dá 12. O 12 ainda é par, então eu continuo com 2 enquanto eu não acabar. 2 ainda é par, divide por 2. Então, 15 não divide. 12 dividido por 2, 6. 6 ainda é par, ainda divide por 2. Então, repito 15 novamente. 6 dividido por 2, 3. Bom, agora eu não tenho mais números pares. Então, não tem como dividir mais para 2. Então, eu vou lá na minha listinha. O próximo número primo que eu tenho aqui na minha listinha é o número 3. Tem alguém aqui que divide por 3? Sim, os 2, na realidade, dividem por 3. Mas bastava um deles dividir. Então, posso colocar o 3 aqui.
15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. Opa, esse daqui, o 24, já terminou a decomposição dele, já parou aqui, porque já chegou no 1. Só que aqui, eu ainda tenho 5 do lado esquerdo. 5 é primo, ele só divide por ele mesmo, então eu já posso de cara colocar o 5 aqui. Se ele não fosse primo, eu ia continuar na listinha dividindo até dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. O 1 não tem mais nada para fazer, repete. Tá? Então, quer dizer o que com isso aqui? Que o MMC entre 15 e 24, esse processo que eu faço, a gente já acha de cara o MMC. Ele é o que? A multiplicação de todos esses números que eu achei aqui. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Que dá exatamente quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, quer dizer que o MMC entre 15 e 24 é 120. Tá bom? Então, é isso. Mas, tá, para que eu uso o MMC? A gente usa o MMC quando a gente quer somar uma das utilidades, né? Quando a gente quer somar ou subtrair frações quando os denominadores são diferentes. Quando são iguais, quando os denominadores são iguais, é bem fácil. Por exemplo, suponha que eu tenho A sobre B mais C sobre B. Quando os denominadores são iguais, eu só repito o denominador e faço a operação aqui em cima. Pode ser de soma, de subtração, tanto faz. Então, isso aqui fica A mais C sobre B. Só isso, só repito. O problema tá quando os denominadores são diferentes. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo para usar o MMC que a gente calculou ali atrás, para não desperdiçar a conta que a gente fez. Então, suponha que eu tenho 2, a fração 2 sobre 15, mais 1 sobre 24. Eu quero somar essas duas frações aqui. Como eu quero somar duas frações que os denominadores são diferentes, eu preciso calcular o MMC dos denominadores, ou seja, o MMC entre 15 e 24. Mas a gente já fez essa conta lá em cima, deu 120. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Vou colocar ele aqui embaixo só para ter mais espaço, para a gente ver melhor. Então, quero resolver essa continha aqui. Então, já que eu sei quem é o MMC, a gente vai fazer agora uma nova fração com MMC sendo o denominador. E agora, como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse MC que eu achei aqui, vai dividir pelo denominador. Então, aqui no caso, 120 dividido por 15. 120 dividido por 15 dá exatamente 8. Então, vou dividir e depois vou pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador. Então, 8 vezes 2 vai dar 16. Então, coloca aqui. Mais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a próxima fração. Vou pegar esse cara aqui, 120, e dividir por 24. 120 dividido por 24 dá exatamente 5. Então, dá 5. E vou multiplicar esse resultado que deu pelo numerador. Então, 5 vezes 1 vai dar 5 vezes 1, vai dar 5, tá bom?
Então, 16 mais 5 deu 21. Então, 21 dividido por 120. E a gente conseguiu transformar numa única fração. O que a gente pode fazer aqui nesse caso específico é dar uma simplificada, porque eu sei que 21 é divisível por 3. 21 é divisível por 3. E o 120 também é divisível por 3. Então, eu posso simplificar essa fração. Algumas você vai chegar e não vai ter que simplificar, mas outras você tem que simplificar. 21 dividido por 3 dá 7. 120 dividido por 3 dá 40. Agora não tem como simplificar mais. Acabou aqui. Então, aqui acabou o nosso problema. Não tem como simplificar mais. E é isso, gente. Isso aqui é o MMC. Poderia ter mais frações aqui. 3 frações, 4 frações, não importa. O que você tinha que fazer é calcular o MMC entre todos. Tranquilo? Lembrando que, se você tem, outro exemplozinho aqui. Se você tem uma fração do tipo, outro exemplo, bem simples, só para a gente entender. Uma fração do tipo 1 sobre 24 mais 5. Olha, eu não tenho nada aqui debaixo do 5, não é? Mas 5, concorda que é a mesma coisa que 5 dividido por 1? Não é? 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Então, eu tenho uma soma de frações. De novo, eu tenho que calcular o MMC, porque eles são diferentes. Só porque aí fica a dica para vocês. O MMC de qualquer número com o número 1, ele sempre vai dar esse número aqui. Então, nesse caso, vai dar 24. Aí faz o mesmo processo. 24 divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 24 dividido por 24, 1. 1 vezes 1, 1. 24 dividido por 1, 24. 24 vezes 5, 120. Então, nesse caso aqui, a minha conta deu 121 dividido por 24. Então, lembrem-se dessa dica. O MMC entre qualquer número e o número 1 vai dar esse número que eu tiver aqui. Tá bom? Então, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, é só me procurar, mandar uma mensagem pelo Moodle, tá bom? Um abraço a todos.